feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, teu é a glória, tudo é do Senhor, tudo vem de ti, e nós te louvamos, ó Pai. Senhor, neste momento, ó Deus querido, que nós entramos na tua presença, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai querido, visitar o meu irmão, a minha irmã, nesse exato momento que está comigo aqui na live, ou que irá entrar na live mais tarde, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, dar a tua graça sobre a vida dele e sobre a vida dela. Portanto, meu Rei, eu oro agora te pedindo, meu Deus, que o Senhor venha de encontro, meu Pai, com cada um que está conosco nessa batalha contra o mal. Portanto, eu oro crendo no milagre na vida do meu irmão e da minha irmã. Amém? A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, queridos, é um privilégio muito grande de poder estar aqui com vocês. Estamos ao vivo aqui, né, no Facebook, e eu louvo a Deus por ter você como amigo, como amiga, como irmão em Cristo, como irmã em Cristo. Que você possa ser edificado através das nossas lives que nós aqui estamos sempre fazendo durante o momento que Deus ordena, né? Quando Deus toca no meu coração, aí eu vou e faço a live. Normalmente eu faço diariamente, mas tem dias que eu não faço. Tem dias que eu não faço a live, porque Deus não toca, então eu não vou. Ou seja, a gente é um instrumento. E o instrumento só tem validade, só tem valia quando o músico, né, ele vem tocar o instrumento. E nós somos instrumento de Deus. Ok? Então vamos lá então. Queridos, tem uma palavra de Deus para vocês. Conforme vocês viram aí que eu coloquei aí, né, livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 33, entendeu? Mas nós vamos fazer aqui um pouco diferente, para a gente entender o porquê que eu coloquei, tá? Provérbios 1, 24 a 33. Veja bem, nós estamos vivendo, tá, um período de muita rebeldia do povo de Deus. Em geral, não só do povo de Deus, mas também daqueles que não são de Deus também, né? Que vivem na rebeldia. Mas isso não é coisa recente, é coisa que já vem lá do passado. Então a gente pode ver aqui no livro de Gênesis, pessoal, no livro de Gênesis, a gente vai encontrar aqui o que aconteceu com Adão e Eva. Então começou lá, com Adão e Eva, entendeu? Eles foram rebeldes, assim, à voz do Senhor. E por isso Deus, assim, o castigou eles. E nós hoje também somos castigados, porque somos filhos da Eva e filho de Adão. Então, no capítulo 3 aqui de Gênesis, tá? Capítulo 3 de Gênesis, diz o seguinte, Deus colocou os dois ali para um motivo, um propósito, entendeu? O que aconteceu? Eva e Adão e Eva, ambos rejeitaram o quê? A instrução divina, a instrução de Deus. E eles seguiram a sua própria vontade, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu? E então o resultado da escolha de Adão e Eva foi um resultado de vergonha e separação total de Deus. A morte espiritual. Morreram espiritualmente. Deus se afastou. Conforme eu falei na live de ontem, né? Então, a separação do homem com Deus é morte. Então, Adão e Eva, eles optaram em fazer o que eles achavam que era correto e acabaram pecando contra Deus. Então, a gente vê também aqui, igual eu coloquei aqui, você está vendo aí, eu coloquei Provérbios
capítulo 1, versículo 24 ao 23. Então aqui Salomão, tá? Salomão, ele fala a respeito do povo que rejeitou, né, a vontade de Deus. Então aqui está bem claro, né? Está bem claro aqui que, versículo 24, mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem a desse atenção. Deus falando. Agora vem a resposta. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos teus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido, presta atenção, 33, mas o que me der ouvido habitará seguramente, seguro, e estará, em descanso, entendeu? E não terá temor nenhum. Então veja bem, Deus está falando aqui que ele estendeu as mãos para o povo, e no entanto o povo, pessoal, não quiseram dar ouvido. Começando lá no jardim que eu citei aqui para você, começando com Adão e Eva, que não quiseram dar crédito no que Deus havia dito para não tocar naquela árvore. Eles preferiram o quê? Seguir o seu próprio conselho. Então, tome muito cuidado para você não seguir o teu próprio entendimento aí, você seguir o que está na sua mente, no seu coração, cuidado. Porque está bem claro aqui, ó, Provérbio 1, 24 a 33. É a mensagem de hoje. Mas que eu vou discorrer outros textos para você entender que com Deus nós não devemos brincar. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você que está comigo na telinha, vai compartilhando aí e ajudando a levar mais essa palavra para muitas outras pessoas. Ok? Vamos lá então. Então, quando a gente opta em seguir o nosso raciocínio, o nosso coração, nós desviamos da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, mortos espiritualmente afastados de Deus. Mas isso também Deus fala com o seu povo por intermédio de Moisés, aonde está apóstolo em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, pessoal. Vamos ver? Deuteronômio 30, tá? Rapidamente aqui, vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amando ao Senhor, teu Deus, andando e dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhe havia de dar. Olha o que Deus usa o nosso grande patriarca Moisés, grande legislador, grande juiz que foi Moisés, grande líder que foi Moisés. Deus usa ele e ele recebe de Deus, tá? E Deus assim manda ele passar essas palavras para o povo de Israel, para ele escolher a vida ou a morte. Essas palavras também diretamente, pessoal, são para nós também nos dias de hoje.
Hoje nós temos também o direito, digamos assim, o direito de escolher a bênção ou a maldição. Quando nós optamos em receber a bênção de Deus, é em ouvir a sua palavra. Quando a gente ouve a palavra de Deus, nós somos abençoados. Entendeu? Lázaro era abençoado, mesmo mendigando o pão. Você entendeu? Pegou aí a visão? Lázaro, mesmo sendo doente, Jesus fala sobre Lázaro, que eu falei ontem aqui na live, né? Eu comentei isso ontem na live e estou repetindo hoje porque eu estou sentindo de falar isso. Então, Lázaro, mesmo mendigando o pão, Deus estava com ele. E o rico que não mendigava nada, Deus não estava com ele. Então entenda que a bênção de Deus é você ter Deus dentro de você, sentir, igual diz o pastor Juvenal, aquela aguinha gostosa jorrando dentro do nosso coração. Isso não tem preço. Aí eu faço um apelo para você, tá? Não troque a tua paz e a tua comunhão com Deus por nada desse mundo. Nada pode afastar você de Deus. Nada pode tirar a paz de Deus que está em você. Ok? Então, eu li aqui Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Você pode ver aí, tá ok? E aí nós temos o quê? Deus coloca diante do seu povo duas opções. Bênção, que vai vir o quê? Com sabedoria e obediência. Então, se a gente tem, vamos falar, a bênção, nós temos o quê? Sabedoria e temos também a obediência. Então, quem obedece, ele é abençoado, ok? E agora temos também o quê? A maldição. Então, a maldição, o que é? É para a pessoa que é insensata e é rebelde. Aí vai alcançar o quê? A maldição. Não é o caso seu e nem o meu, porque nós estamos debaixo da bênção de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e nós não estamos vivendo segundo os rudimentos desse mundo, mas nós estamos tentando transformar, tá, esse mundo pela renovação do Espírito que habita em nós, conforme aos Romanos, capítulo 12, ok? Então tá aí, Deuteronômio 30, versículo 19, versículo 20, que você pode anotar aí e ver direitinho o que eu li com você, tá ok? Agora nós temos também o quê? Nós temos aí a sabedoria, é algo que nós devemos escolher para a nossa vida, entendeu? Então, a insensatez, entendeu? Do coração leva a gente a se afastar totalmente de Deus. Ou seja, é Deus que vai se afastar da gente. Porque na medida que a gente não obedece à voz dele, ele se afasta da gente. Deus se retirou de Saul. E não foi assim de uma hora para outra. Foi aos pouquinhos. O pecado de Saul foi aos pouquinhos, pessoal. Não foi de uma vez. Tá? Recentemente, a Record está reprisando várias vezes aí, né, vamos falar Reis, né? E agora vai reprisar outra vez Jesus e vai reprisar também outra vez aí o apóstolo Paulo, né? É tanto reprise, né, pessoal, que só Deus para ter misericórdia. Mas vamos lá. Mas em todo caso é melhor reprisar as coisas de Deus do que ficar reprisando coisas que não edificam a nossa fé, não é verdade? Então vamos lá. Aqui nós temos o quê? Saul, ele pecou primeiro quando Deus mandou ele fazer determinada coisa, ele foi e não fez. Samuel disse, vai e dentro de 7 dias eu vou ter contigo lá. E ele não esperou. Ele foi, viu que a guerra estava sendo, como fala, perdida, os filisteus estavam prevalecendo e Samuel não tinha chegado ainda e ele fez algo que não era da alçada dele. Ele fez um holocausto. Não era porque ele era rei que ele poderia fazer isso. Não. A ordem de Samuel foi, espera até eu chegar. E aí, quando Samuel chega, tá aquela fumaceira, né? Ele estava fazendo holocausto para Deus, mas Deus não aceitou. Depois teve outras consequências na vida de Saul, que levou ele, Deus rejeitar totalmente ele.
quando Deus manda ele entrar na cidade dos Amalequitas e destruir todo, matar o rei, o gado, não deixar nada. Era para exterminar tudo do rei dos Amalequitas. Porque era um povo perverso, pessoal. Não dá para mim agora entrar abordar o assunto sobre os Amalequitas devido à mensagem que eu tenho para você aqui. Aí vai sair do foco. Mas a verdade é que ele poupou o rei, poupou os animais e desobedeceu à voz de Deus. E aí Deus falou assim, me arrependo de ter ungido Saul a rei. Então Deus se arrepende. Deus também se arrependeu de ter feito o homem. Então Deus também tem sentimento. Então quando a gente vai contra a vontade dele, ele se entristece. Entendeu, pessoal? Deus se entristece e ele se afasta. Aí a pessoa vai viver a sua vida segundo o seu próprio entendimento. Aí, é queda na certa. Por isso que é bom, irmãos. É bom a gente estar na vontade de Deus, mesmo com luta. Eu sei que todo mundo está passando lutas nesse momento. Não tem uma alma sequer honesta. Alma honesta, né? Os desonestos estão todos aí, conforme o Salmo de Asaf, né? Vivendo aí esplendorosamente, né? Mas nós que temos o Espírito de Deus, estamos passando luta, provações. Entendeu? Dificuldade para poder pagar aluguel, dificuldade para poder pagar, como fala, IPTU, dificuldade para poder pagar a conta de água, pagar a conta de luz, dificuldade para pôr alimento na mesa, dificuldade para poder, como fala, trazer uma condição melhor para os nossos filhos. Entendeu? Então, quem é do bem está vivendo nessa situação. Dificuldade para você manter a sua família equilibrada debaixo da bênção de Deus, aonde o apelo, né, tanto da internet aqui, como também da televisão, e mesmo fora da televisão, na rua, o apelo é grande que está levando nossos filhos para a perdição. E aí, eu te pergunto, Deus, e você me responde, por que Deus aqui está falando para o seu povo? Quando vocês me buscar de madrugada, vocês não vão me encontrar, não. Não é um contraste que ele fala? Ele falou assim, buscar-me-ei e me acharei, quando vós me buscar de todo o vosso coração. Pegou aí? Quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração, com sinceridade, e nós nos arrependemos do nosso pecado com sinceridade, não só de boca para fora, Deus, ele ouve as nossas orações da madrugada. Mas quando a gente vai orar de madrugada, debaixo de uma rebeldia, debaixo de um pecado, olha o que Deus fala aqui, calma lá. Versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Provérbio 1:28. Provérbio 1:28. Então, não adianta a pessoa levantar de madrugada para ir buscar Deus, mas está debaixo de rebeldia. Está debaixo de rebeldia, não vai adiantar. Você pode buscar. Pode até ficar emocionado ali. Emoção, irmãos. A gente tem, até quando vê uma cena de novela, de filme, a gente se emociona. Sim ou não? Emoção não quer dizer nada. Agora, a comunhão com Deus é outra coisa. Tem pessoas que se emocionam quando recebem uma notícia má, aí chora, fica emocionado, e já quero falar em morte. Quero aqui, mais uma vez, né? A bispa já fez isso ontem, aqui no Facebook, tá? A prima dela ontem foi sepultada ontem, e ela deixou a esposo e quantas filhas, bem? 3 filhas, né? Deixou marido e 3 filhas. E ela era gêmea com a outra irmã, entendeu? Morreu nova, com 50 anos, né, bispa? Sim. 50 anos, morreu nova, com 50 anos. Então aí, queridos, eu quero aqui já dizer para você que a gente ficou muito triste com a morte
da prima da minha esposa, e se é prima dela também é prima minha também. Não tem como fugir disso, porque eu e ela somos uma carne só. Então, por isso que você tem que ter esse entendimento. Quando a gente casa, a gente se torna uma pessoa só. Então, quando a gente casa, a gente casa com o sogro, a gente casa com a sogra, a gente casa com os irmãos, com as irmãs. Fazer o quê, né? Mas é o que é verdade. É verdade, pessoal, é verdade. A gente não quer aceitar, né? Porque tem aí, olha, abafa, né? Abafa. Igual diz o evangelista Alexandre Paulette, né, bispo? Abafa. Então vamos abafar um negócio aqui. Mas a verdade é essa, entendeu, queridos? A verdade é essa. Vamos abafar aqui, igual fala Paulette, né? Vamos abafar. Mas a verdade é essa, quando a gente casa com a família da esposa, a esposa também com a família do marido. Vamos lá. Ô, meu pai, está compartilhando aí? Vai, compartilha aí. Nos ajuda aí, em nome de Jesus. Amém? Agora aqui, o livro de Provérbios, lógico que foi escrito pelo homem mais sábio, segundo a Bíblia e segundo o que Jesus mesmo testemunhou. Jesus fala de Salomão, que foi o homem mais sábio. Né? Então, aí nós temos o que aqui? Deus falando que não adianta buscar ele de madrugada, Provérbio 1:28, que vai clamar, mas Deus não vai ouvir. Por quê? Está debaixo de rebeldia, não está obedecendo a palavra de Deus. Ser fiel em tudo, não é ser fiel em parte, é ser fiel em tudo, pessoal. Ser fiel em tudo. Ser fiel quando só tem água para beber. Ser fiel quando não tem água para beber. Ser fiel quando tem comida para comer. Ser fiel quando não tem comida para comer. Ser fiel quando tem saúde. Ser fiel quando não tem saúde. Ser fiel quando tem money. Ser fiel quando não tiver money. Ser fiel em tudo. Isto agrada a Deus quando a gente é uma pessoa fiel a Ele. Ok? Então aqui nós temos também no Salmo 14, versículo 1. O insensato, o nércio, ele nega a Deus. Ele diz, o insensato no seu coração, não há Deus. Entendeu? Aí você tira e fala, uma lição nisso do que eu estou te falando. Tem pessoas que são insensatas. Elas vivem como Deus não existisse. E elas falam no seu próprio coração que não existe Deus. O que existe é o seu próprio conhecimento, o que existe é a sua sabedoria, entendeu? E que não existe Deus. São pessoas totalmente desprovidas de sabedoria. Porque quem tem sabedoria sabe que tudo que nós vemos com nossos olhos carnais foi criado por Deus. E tudo aquilo que nossos olhos carnais não conseguem enxergar foi criado também pelo nosso Deus. Em outras palavras, tudo aquilo que Deus fez, não posso dizer, criou, que está invisível diante dos nossos olhos, Ele criou o visível e também o invisível. Já vou concluir já aqui, para não ficar muito longa a nossa live, ok? Então, caminhando aqui. Versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembra que está escrito que a sabedoria é o temor ao Senhor? A verdadeira sabedoria, pessoal, não é o conhecimento que a gente tem desse mundo louco aí. Não. A verdadeira
Sabedoria é você temer a Deus. Temer a Deus sobre todas as coisas. Então, entenda que Deus está falando comigo e com você. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Ou seja, tem pessoas, pessoal, que não aceitam, tá, o conselho de Deus e desprezam também a repreensão de Deus. Eu tenho um exemplo aqui, N, de pessoas que Deus usou a mim, usou a bispa, para poder trazer uma palavra de repreensão, mas a pessoa não quis ouvir, acabaram saindo do ministério. Eu nem sei se encontra na igreja, entendeu? Não sei. Mas você não foi atrás, apóstolo? Aprenda uma coisa, irmãos. A ovelha perdida é uma coisa. O crente rebelde é outra coisa. A ovelha perdida é aquela ovelha, quando ela é nova convertida, ela precisa de carinho, ela precisa de apoio, ela precisa de aconchego, ela precisa de amor. Aí você cuida, você põe ela aqui no seu cangote, você carrega a ovelha. Mas uma vez que a ovelha está já bem, posso dizer, bispo? Encaminhada, no meio da família, familiarizada com os membros da igreja, já está no meio da igreja, está protegida, está guardada. Tem um pastor que orienta, tem um pastor que discipula, que ensina. Mas aí, ela sabe aonde é o curral. Mesmo que ela se perca no meio do caminho, ela sabe aonde é o curral. Ela volta, como filho pródigo. Eu não estou trazendo nenhum ensinamento diferente não, tá? Eu estou trazendo um ensinamento real para você. Então, ovelha, ela sempre volta, porque ela sabe aonde tem água para ela beber, aonde tem capim verdinho para ela se alimentar. Ela não vai se aventurar a procurar outros ribeiros para tomar água, porque ela tem uma cisterna jorrando água purinha, onde se prega a palavra de Deus verdadeiramente. E tem o quê? Repreensão. Então, a igreja que não traz a palavra, porque a palavra é confronto, ela confronta os nossos próprios desejos. É um confronto. Entendeu, queridos? Então, a igreja que não entrega uma mensagem de confronto contra o pecado, essa igreja está pior do que a igreja de Laodiceia. Essa que é a verdade. Então, deixa eu terminar aqui. Então, veja bem comigo aqui, tá? Então, o insensato, ele disse no seu coração que não há Deus. E também, em Eclesiastes também, puxar para frente aqui, Eclesiastes também fala, né, capítulo 2, versículo 13 e 14, também do insensato. Eu não vou poder falar agora, ok? Mas depois você vê, tá? Eclesiastes 2, você vai ver sobre o insensato, entendeu? O insensato. Eclesiastes 2, ok? Então, que possamos aprender com o erro de Israel. Que possamos aprender com o erro de Israel e não cair no mesmo pecado deles. Em São Mateus 7, 24, 27 diz o seguinte, tá? Jesus mostra que o ouvir e praticar as palavras é sabedoria. Entendeu? Ignorar a palavra é ser uma pessoa insensata. Lembra das duas casas? Mateus 7, 24 a 27. Então, Mateus também, em 25, capítulo 25, versículo 1 a 13, as virgens prudentes. 5 prudente, 5 sábia e 5 que não era. Ok? Então, nós vamos orar agora, porque já deu aqui 29 minutos para 30 minutos, e eu quero orar com você. Espero que você tenha gostado desta palavra, porque eu gostei muito, eu vou procurar consertar as minhas veredas, porque eu também não sou santo, eu também peco, eu também falho,
como você também. Então, quem bate no peito diz que é santo, que não peca, já pecou e já fez de Deus mentiroso, porque o próprio Deus fala que todos nós pecamos e destituído nós fomos da glória de Deus. Então, que possamos ter aprendido aqui um pouquinho sobre o que é ter sabedoria, do que ser uma pessoa insensata e não obedecer o que Deus diz. Ok? Oremos então? Se quiser pegar um copo d'água aí para quem está doente, eu não gosto muito dessas coisas aqui, porque lembra aquela seita lá, né? Que todo dia às 6 horas da tarde tem aquela reza lá, né? Então eu não gosto muito de fazer isso. Mas Deus está mandando eu orar agora nesse sentido. De repente tem alguém aí que precisa de uma cura instantânea e você não tem condições de impor as mãos, porque você talvez não esteja preparado para impor as mãos nessa pessoa. Essa que é a verdade. Tem pessoas que não estão preparadas para poder orar para o enfermo. Porque em vez de ela orar para o enfermo, ela vai ser contaminada pela doença do enfermo, ou mesmo pela entidade que está naquela pessoa. Então, cuidado para você não colocar as suas mãos em pessoas sem estar preparado ou preparada. Já pegou água? Já. A minha já está aqui. A minha já está aqui, ok? Então, vamos lá então. Diga assim comigo. Senhor meu Deus, Tu és a fonte de toda a sabedoria e entendimento. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes seguimos os nossos próprios caminhos, como o que o apóstolo acabou de pregar, Senhor. Nós andamos, meu Deus, como Adão e Eva, lá no paraíso, lá no Éden. Como Israel que rejeitou a tua voz. E eles, meu Deus, colheram o fruto da sua rebeldia, da sua insensatez. Receberam dor, sofrimento. Mas hoje, meu Pai, diante de Ti, escolhemos a vida. Queremos edificar a nossa casa sobre a rocha e ouvir e praticar a Tua palavra. Andar em obediência e temor ao Senhor. Livra-nos, Senhor, da loucura, da idolatria, do orgulho que nos afasta de Ti e da falsa sabedoria deste mundo, meu Pai. Enche-nos, Senhor, da sabedoria do alto, pura, pacífica e cheia de misericórdia e bons frutos, ó Pai. Que a cruz de Cristo seja para nós poder e sabedoria, conforme o apóstolo Paulo descreve nas suas epístolas, que a sabedoria desse mundo é loucura, o conhecimento desse mundo é loucura, mas a sabedoria da cruz nos traz conhecimento de Deus e paz com Deus. Portanto, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar nos guiando agora e que possamos viver, Senhor, em paz, em segurança, em abundância, em nome de Jesus. Que toda espécie de enfermidade seja banida do corpo do meu irmão e da minha irmã. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora essa casta de demônios que tem alojado na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem estado debaixo de uma opressão satânica. Mas no nome de Jesus nós repreendemos agora todo esse espírito das trevas e declaramos que a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescentador, está sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. E que essa água que você está aí seja uma água abençoada. Abençoe essa água, Senhor, que sirva, meu Pai, de remédio, para quando essa pessoa ingerir essa água, tudo que estiver, Senhor, de enfermo ali na vida dele, na vida dela, seja expurgado pelo poder desta água, em nome de Jesus. Amém? Quem orou com fé, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, tá? Uma noite abençoada, debaixo da graça de Deus. Irmãos, deixa eu falar com você aqui, ó. É interessante aqui, quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver. Calma lá.
Deixa eu ver aqui. Tenha paciência. Assim, ó. Em Salmo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós usamos esse versículo aqui, né? Eu me deitei e logo me dormi. A gente usa essa expressão. E acordei, porque o Senhor me sustentou. Sabe por que Davi orou aqui? Porque Davi confia em Deus e na sua adversidade, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, ele fez essa oração aqui de Salmo capítulo 3. Ok? Até a próxima, hein? Deus te abençoe. E domingo estamos juntos às 10 horas, querendo o nosso Deus. Venha conosco. Shalom Adonai.